Pessoal, então no bloco passado a gente falou do cabimento do recurso de agravo por instrumento e nesse momento a gente falou do artigo 1015 do CPC, da forma de interpretação, tudo isso que estava aí em jogo. O próximo passo agora é saber como fazer, como elaborar, quais são os requisitos da nossa petição de agravo por instrumento. E nesse momento eu chamo a sua atenção para o artigo 1016, para você lembrar bem assim, o agravo, ele é a única exceção. Gravem isso, chame a atenção de vocês, coloque asterisco no papel, na anotação de vocês, o seguinte, o agravo é o único recurso de todo o CPC que é interposto diretamente no tribunal ad quem. Todos os demais recursos do CPC são interpostos na origem e depois são encaminhados ao juízo ad quem, exceto o recurso de agravo por instrumento, que de acordo com o artigo 1016 do novo CPC, já será apresentado diretamente no tribunal ad quem. Então, suponhamos, se você está impugnando uma decisão de um juiz estadual de primeira instância, o seu agravo será apresentado diretamente no TJ respectivo. Se é uma decisão de um juiz federal de primeira instância, o seu agravo será apresentado diretamente no TRF respectivo. Lembrando que a gente tem uma única exceção em relação ao juiz federal, que quem julgaria o agravo não seria o TRF, mas sim o STJ, que são naqueles casos do artigo 109, inciso 2 da CF. Só para poder lembrar aqui rápido, quando tivermos como parte Estado estrangeiro ou organismo internacional, litigando com pessoa domiciliada no Brasil ou então com município brasileiro. Essa causa, ela nasce na Justiça Federal de Primeira Instância, 109, inciso 2 da CF, e das decisões proferidas. Se for uma sentença, caberá recurso ordinário para o STJ, artigo 105, inciso 2, a linha C da CF, ou então, se for uma decisão interlocutória, caberá recurso de agravo por instrumento para o STJ, conforme estabelece o nosso CPC. Então tomem cuidado. A regra é, se é uma decisão de juiz de primeira instância da Justiça Estadual, quem julgará o seu agravo por instrumento, TJ respectivo. No nosso exemplo aqui do DF, TJDF. No caso da Justiça Federal, será o TRF respectivo. No caso do DF, o TRF da primeira região, com sede no Distrito Federal. Em compensação, se tu estiver diante de uma decisão de um juiz federal, no caso do 109, inciso 2 da CF, você não pode esquecer, naquela hipótese, quem julgará o seu recurso de agravo não será o TRF respectivo, mas sim o Superior Tribunal de Justiça. É a única exceção que a gente tem de um agravo por instrumento ser julgado contra uma decisão de um juiz federal, né, claro, ser julgado diretamente no STJ. Não esqueçam disso, e nem se fosse uma sentença que o recurso cabível era RO. A gente já falou disso lá atrás e vou abordar um pouco mais quando eu entrar em apelação. Então, nesse caso, não esqueçam, é uma possibilidade do agravo ser julgado pelo STJ e não pelo TRF respectivo. É a única para ser mais exato. Então, lembrando, é o único recurso que nós temos que é dirigido diretamente ao tribunal competente para dele conhecer, conforme estabelece o artigo 1016 do novo CPC. Pois bem, já sei que o endereçamento é ao tribunal competente, TJ, TRF ou, no caso do 109.2, STJ. Ótimo. Já sei então que o meu endereçamento será àquele tribunal. E quais os requisitos da minha petição de agravo por instrumento? Deixa eu lhe dizer. Os requisitos estão no 1016, que começa afirmando que o endereçamento será feito ao tribunal competente, e aí ele vem com os seguintes requisitos. Primeiro ele fala da qualificação do agravante e do agravado. Então ele traz como obrigatório que você traga a qualificação da parte agravante e qualificação da parte agravada. Lembrando, agravado jamais será juiz de direito. O agravado é a pessoa que está se beneficiando da decisão contra a qual você se insurge. Juiz só é parte na condição de juiz quando ele está em exceção de impedimento ou de suspeição. Tirou exceção de impedimento e de suspeição, juiz não é parte dentro da parte recursal. Por mais que você se insurja contra uma decisão dele, ele não será o recorrido. O recorrido é aquela pessoa que se beneficia com a decisão judicial da qual você impugna. Então, não esqueçam disso. Nesse caso, então, eu vou qualificar o agravante, vou qualificar o agravado. Pois bem, nesse momento, eu então trago a qualificação do agravante, qualificação do agravado. Segundo requisito obrigatório, ele fala bem assim: das razões de fato e de direito com base nas quais se pretende a reforma ou a cassação da decisão agravada. Então, primeiro requisito, tu vai qualificar o agravante, qualificar o agravado.
Lembrando, informações essas que você já teve na sua petição inicial e você vai apenas aproveitar agora em sede recursal. Qualificou agravante, qualificou agravado, próximo passo, das razões de fato ou das razões de direito, com base nas quais você pretende reforma ou cassação daquela decisão interlocutória. Lembrando que se for erro in iudicando, ou seja, na forma com que o magistrado analisa a norma, em descumprimento à jurisprudência, à interpretação de uma norma, se você entende que ele não deu a melhor interpretação, será erro in iudicando e você pedirá a reforma da decisão. Ao passo que, se ele tiver praticado um erro improcedendo, ou seja, o magistrado descumpriu uma questão de direito processual ou procedimental, ele então, ferindo uma questão processual ou procedimental, ele agirá com erro improcedendo. Detalhe, se agiu com erro improcedendo, eu pedirei a cassação da sua decisão e não a reforma. Lembrando que cassação aqui com 2 S, óbvio, não é de caça. Então é de caçar, e aí a cassação com 2 S para não esquecer. 2 S e depois C cedilha. Então cassação, não esqueçam, não é, nesse caso, cassação ou caçar com C cedilha direto, mas sim cassação com 2 S e C cedilha no final. Não esqueçam. Então, erro in iudicando, eu peço reforma, erro in procedendo, eu peço a cassação da decisão para que outra seja proferida. Então, dando continuidade. Primeiro, qualifiquei agravante e agravado. Segundo, as razões de fato e de direito com base nas quais eu pretendo reforma ou cassação. Terceiro requisito. Aí sim, já trouxe os fatos, já trouxe a fundamentação com base na qual eu peço cassação ou reforma, eu irei agora trazer o pedido. Infelizmente não. Por que não? Porque o CPC traz um outro requisito antes de chegar no pedido. Qual? Ele diz que é obrigatório que você qualifique os advogados do agravante e advogados do agravado. Calma aí. Esse dispositivo causou estranheza a vida inteira, todas as pessoas questionaram muito, nós até achávamos que ele fosse revogado no atual CPC, mas não foi. O CPC de 2015 manteve a obrigatoriedade que você, primeiro, qualifique o advogado do agravante, qualifique o advogado do agravado. E não basta apenas qualificá-los. No 1017, quando ele fala dos documentos obrigatórios, ele exige que você anexe à sua petição do agravo, por instrumento, a cópia das procurações dos advogados do agravante e do agravado. Claro, se já houver. Então, nesse caso, não esqueçam, se você já elaborou a sua petição de agravo, endereçou ao tribunal competente, qualificou o agravante, qualificou o agravado, você então veio no próximo passo, falou dos motivos de fato e de direito com base nos quais você pretende reforma ou cassação da decisão, já abordou a própria decisão que você está tentando reformar ou cassar. Próximo passo é você qualificar o advogado do agravante e advogado do agravado. Qualificou advogado do agravante, qualificou advogado do agravado, então nesse momento você já está apto a pular para os pedidos da sua petição de agravo. Então, lembrando, primeiro passo, endereçamento ao tribunal competente para conhecer. Segundo passo, qualificação do agravante. Terceiro passo, qualificação do agravado. Próximo passo, razões de fato e de direito com base nas quais você pretende reforma ou cassação daquela decisão. Próximo passo, qualificação dos advogados do agravante e do agravado. E aí sim, encerrando a sua petição de agravo, você trará a questão dos pedidos. Lembrando, pedido. Primeiro pedido que tu tem que colocar em uma petição de agravo e que está no nosso dispositivo legal, está no nosso CPC, é o pedido para que se faça, nesse caso, se for o caso, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. Lembrando, tutela recursal é o provimento que será dado pelo órgão colegiado ao julgar o seu recurso. Quando você pede para antecipar, tu está requerendo que o tribunal antecipe, ou seja, traga para o início algo que ele somente diria ao final quando ele estivesse julgando o seu recurso. Então, o relator, conforme lhe faculta o artigo 932 do novo CPC, ele pode ou atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de agravo. Por que eu digo atribuir? Você tem que lembrar, o agravo não é dotado de efeito suspensivo, como regra. Como ele não é dotado, eu preciso pedir que o relator atribua efeito suspensivo. Se o relator atribuir, ótimo, então suspende-se a exigibilidade, a produção de efeitos daquela decisão impugnada. Se ele não atribuir, aquela decisão agravada continuará produzindo efeitos até que outra modifique ou revogue. Então não esqueçam disso. Então, lembrando, houve a decisão, eu então vim agora em sede de agravo e irei pedir, primeiro, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir em sede de recurso que foi negado pela primeira instância. Ou então, atribuição de efeito suspensivo, para suspender em segunda instância o que foi deferido pelo juiz de primeira instância. Só para a gente usar aqui um exemplo para você não esquecer. Digamos que você tenha pedido uma medida provisória, uma tutela provisória de urgência cautelar para que uma pessoa seja mantida
em uma UTI até que se julgue no processo, na próxima fase do conhecimento, se aquela cláusula contratual é certa ou não é certa. Então, ou uma tutela provisória, nesse caso de urgência, ou então a cautelar ou antecipatória, vai depender muito do caso a caso. Mas se você pediu a tutela provisória, cautelar ou antecipatória de urgência, ao requerer, suponhamos, o juiz deferiu. Olha, se o juiz deferiu, você na condição de advogado do plano de saúde precisa suspender a produção de efeitos daquela decisão. Então, se existe previsão no contrato, suponhamos, de que só terá 3 ou 4 dias de UTI. Olha, isso não tem razoabilidade. Sim, mas digamos que exista previsão contratual nesse sentido. No primeiro momento, então deveria cumprir o que está estabelecido no contrato, princípio da pacta sunt servanda. Automaticamente, o juiz, então, no primeiro passo, ao analisar, entendeu que você estava certo e deferiu a tutela provisória de urgência ou antecipatória, depende de como você formulou. Você, como advogado do hospital ou do plano de saúde, melhor dizendo, prefere ou precisa, nesse caso, agravar da decisão para não ter que cumpri-la e, nesse caso, você pedirá ao tribunal que atribua efeito suspensivo ao seu agravo. Para quê? Para que aquele agravo consiga suspender a exigibilidade daquela decisão que mandou que o plano de saúde mantivesse o paciente na UTI. Então, primeira hipótese, juiz deferiu a medida, a tutela provisória na primeira instância e você, em sede recursal, pedirá para que ela seja suspensa. Então, para que ela tenha a sua exigibilidade suspensa até o julgamento final do mérito do seu agravo. Você pedirá, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo. E o contrário, ou seja, digamos que você pediu ao magistrado que deferisse a tutela provisória de urgência, nesse caso, seja cautelar ou antecipatória, e o magistrado entendeu que não. Ele entendeu que, nesse primeiro momento, prevalece o princípio da pacta sunt servanda e ele mantém o que foi estabelecido no contrato e indefere o seu pedido para que o plano de saúde seja obrigado a manter a pessoa internada. Nesse momento, então, você precisa agravar para que o tribunal lhe dê aquilo que o juiz de primeira instância indeferiu. Se o juiz indeferiu a tutela provisória de urgência, você pedirá ao tribunal que defira para que a pessoa seja mantida na UTI até o momento que o tribunal se manifeste sobre o mérito do seu recurso. Lembrando, nesse caso, se foi negado na primeira instância e você precisa que o tribunal defira, tu pedirá uma antecipação dos efeitos da tutela recursal. A tutela recursal será o provimento do colegiado, então o julgamento do seu recurso de forma monocrática pelo relator, quando for o caso 932, ou então pelo órgão colegiado, como a cumprimento ao princípio da primazia das decisões colegiadas. Agora, se você só terá isso ao final e você precisa que isso seja antecipado para que aquela pessoa não sofra os prejuízos, você então pedirá uma antecipação daquilo que somente seria dado ao final na tutela recursal. Por isso, antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não esqueçam. Então, lembrando, primeiro pedido, eu pedi ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou então uma atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo. Pois bem, fiz o meu pedido. Segundo pedido, eu pedirei para que ele determine a intimação do agravado, claro, ou de forma direta quando ele não tem advogado, ou então por meio do seu advogado quando ele já tiver advogado. Se ele já tem advogado nos autos, a intimação do agravado far-se-á pela imprensa oficial. E o agravado, ao ser intimado, terá o prazo de 15 dias para apresentar contra-minuta. Lembrando, minuta porque no agravo eu faço um resumo, minuta de resumir. Então eu minutei, eu resumi o que aconteceu. Então eu vim agravante com a minha minuta de agravo, que é a minha petição de agravo, e nesse caso vem o agravado com a resposta, afastando a minha minuta. Então minha minuta ele vai se contrapor a ela, por isso contra-minuta. Lembrando, contra-minuta escreve junto, porque a gente vê separado de vez em quando, mas está errado, escreve-se junto. Então contra-minuta. Automaticamente, então eu pedirei para que o agravado seja intimado na pessoa do seu advogado quando já o tiver, ou então pessoalmente por carta com aviso de recebimento, como diz a lei, para que ele possa então apresentar as suas contraminutas ao recurso de agravo. Então, lembrando, se ele já tem advogado constituído, ele será intimado via imprensa oficial para que então o advogado apresente contraminutas num prazo legal de 15 dias. Se ele não tem advogado constituído, o relator será obrigado a determinar a sua intimação pessoal para que ele constitua advogado e apresente as contraminutas ao recurso de agravo. Então, lembrem-se, são as duas hipóteses que a gente tem. Eu peço para poder intimar o agravado na pessoa do seu advogado, se já constituído nos autos, e nesse momento eu indico qual é o advogado e o número da OAB.
isso já estava lá, quando eu disse um tópico acima, a gente precisou qualificar quem eram os advogados. Qualifiquei, eu agora peço para que ele seja intimado via imprensa oficial para poder apresentar a contraminuta. Se não tinha advogado, eu peço para que se intime a própria pessoa do agravado para que ele possa apresentar essas contraminutas. Óbvio, por meio de advogado, já que ele não possui os postulante. Então, tá aí, primeiro pedido, antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Segundo pedido, pedimos para que ele fizesse a intimação do agravado na pessoa do advogado ou pessoalmente para que apresentasse contraminuta ao recurso de agravo. Terceiro pedido, eu pedirei que ele, nesse caso, requisite ou intime o Ministério Público para que o MP oferte parecer. Então, calma aí. Primeiro, antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Segundo, intimação do agravado para apresentação de contraminuta. Terceiro, eu pedirei que ele intime o MP, então, para que apresente oferte, melhor dizendo, parecer naquele caso. A lei fala, inclusive, nesse ponto, que sempre que possível o MP será ouvido de forma digital, ou intimado de forma digital, para que seja mais rápido, para que tenha celeridade processual. Então, pedir para poder antecipar os efeitos da tutela ou atribuir efeito suspensivo. Pedir para que no segundo momento fosse intimado o agravado para contraminutar. Terceiro, pedir para que então se intimasse o MP, oficiasse o MP, para que ele fornecesse ou prestasse o seu parecer. Próximo passo, eu já pedi. O que pode acontecer? Pode ser que eu precise de gratuidade de justiça. Então, nesse caso, eu poderia pedir, nessa hipótese, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem, não é caso de gratuidade de justiça, então eu sou obrigado a recolher o preparo, inclusive como documento obrigatório, eu tenho que anexar à minha petição do agravo a comprovação do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno quando determinado por lei. Então, esses foram os meus pedidos. Último pedido, que é o pedido de mérito. Então, já pedi para antecipar os efeitos da tutela, pedi para intimar o agravado, pedi para oficial MP, agora, se for o caso, pedir gratuidade de justiça. E o quinto e último pedido, eu pedirei para que ele confirme aquilo que foi deferido em antecipação dos efeitos da tutela ou em atribuição de efeito suspensivo na decisão monocrática inicial e que ele confirme agora ou na decisão do colegiado ou então em decisão monocrática se for o caso 932. Então, eu pedi para ele antecipar no primeiro momento e agora eu peço para que ele confirme aquela decisão que ele havia antecipado no início. Então, tomem cuidado, eu terei esse outro pedido que é chamado de pedido de mérito. Então, no primeiro momento, eu pedi para antecipar os efeitos da tutela ou para atribuir efeito suspensivo ao meu recurso de agravo. Agora, eu pedirei que no mérito ele confirme a antecipação dos efeitos da tutela ou confirme aquela decisão inicial em que ele atribuiu efeito suspensivo para cassar ou reformar a decisão agravada. Então, em relação à forma da minha petição, a forma é essa, reitero, está escancarada no artigo 1016. Eu começo indicando quem é a autoridade, o juízo competente, o tribunal competente, qualifico o agravante e agravado, depois eu digo as razões de fato e de direito com base nas quais eu pleiteio reforma ou cassação da decisão, depois eu digo quem são, qualifico os advogados do agravante e do agravado, em seguida eu pulo para a parte dos pedidos. Reiterando, nos pedidos, a gente já adiantou aí, eu tenho, primeiro pedido, antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Segundo pedido, intimação do agravado para que apresente contraminutas ao recurso de agravo. Terceiro pedido, eu peço para que oficie ao membro do parquê para que possa oferecer o seu parecer. Quarto pedido, se for o caso, eu peço gratuidade de justiça em razão de preencher o meu agravante, os requisitos exigidos em lei. Quinto e último pedido, chamado de pedido de mérito. Eu então pedirei, nesse momento, que ele confirme a decisão antecipatória dos efeitos da tutela ou a decisão que, nesse caso, atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo. Então, meus 5 pedidos estão aí. Encerrei os pedidos. Você tem que lembrar o seguinte, em regra, recurso é questão endoprocessual. O que você quer dizer com isso? Se a matéria é endoprocessual, não existe dilação probatória em recurso. Então, não tem por que você colocar o pedido de produção de provas na parte final do seu agravo. Então, depois que tu colocou o pedido de mérito, não tem como colocar o conhecido protesto aprovado alegado. Não existe isso. Recurso é matéria endoprocessual. Então, a prova necessária para o julgamento do seu recurso, ela já estará nos autos e você então estará questionando apenas com base naquilo que está dentro do instrumento formado por você. Então, não existe dilação probatória. Outro passo, valor da causa. A lei fala que a toda causa atribui-se-á um valor. Calma aí, recurso não é ação, recurso é fase do procedimento.
Se recurso é fase do procedimento, recurso não tem valor da causa. Então, pelo amor de Deus, não vão colocar valor da causa em recurso. Não vão colocar no seu recurso pedido, nesse caso, a de dilação probatória. Então não esqueçam, não há nem pedido de dilação probatória, nem há valor da causa na petição recursal. Então, nesse momento, você acabou o seu pedido de mérito, que foi o último pedido, você já vai para aquela questão, nesses termos, pede e espera deferimento, local e data e assinatura. Então, lembrando, recurso não tem pedido de dilação probatória, porque a questão é endoprocessual, a prova já está dentro dos autos. Recurso não é ação, como recurso não é ação, não tem valor da causa. Então, acabei de fazer os meus pedidos, a minha petição já está pronta e como ela está pronta é só finalizar com, nesses termos, pede deferimento e aí o local e data e a assinatura, tomando sempre cuidado com o edital do certame, o que ele diz em relação a como assinar e também o que ele diz em relação à data, porque provavelmente na questão hipotética, na situação hipotética, ele te dará as datas para que você consiga estabelecer o dia final para a interposição do recurso e geralmente ele pede que você date o seu recurso, a sua petição, do último dia do prazo. Então tem que tomar cuidado com isso. Em relação à assinatura, também está no edital, tem que tomar cuidado. Geralmente se assina apenas com advogado. Escreve a palavra advogado e ponto. Então você não vai colocar nome, não vai colocar número de OAB, nada disso. Tomem cuidado para poder não se prejudicar nesse passo. Então, os requisitos da petição estão aí, 1016, e aí eu falei também já de imediato, lá do 1018, que falava dos pedidos. Eu já juntei o 1016 e 1018. Tá, 1017 fala de quais são os documentos obrigatórios. E aqui a gente teve uma mudança significativa. Por quê? O antigo CPC, ele já vinha trazendo alguns documentos como obrigatórios que estavam elencados antigamente no artigo 525, incisos 1 e 2. E ele trazia como documentos obrigatórios que foram mantidos no atual CPC. O CPC não tirou os documentos, ele colocou novos documentos, mas os antigos foram mantidos. E ele dizia que eram documentos obrigatórios a certidão da respectiva intimação, para que eu pudesse saber qual foi a data em que eu fui intimado, para saber, nesse caso, se o meu recurso era tempestivo ou até mesmo extemporâneo. Então, primeiro documento obrigatório da petição de agravo. Segundo documento, ele falava da cópia da decisão agravada. Claro, é preciso que o tribunal tenha acesso à decisão para saber quais foram os motivos utilizados pelo magistrado para decidir daquele jeito. E se a decisão dele, nesse caso, então, estaria correta ou mereceria reforma ou cassação. Então, por isso, a certidão de intimação, verificar a tempestividade. Segundo documento, a própria cópia da decisão recorrida, para que o tribunal soubesse o que aconteceu, por qual motivo aquela decisão foi proferida e qual a fundamentação do magistrado. Terceiro documento obrigatório que estava no 525, que era, na verdade, a cópia das procurações dos advogados do agravante e do agravado. Isso também foi mantido pelo CPC. Então, os documentos obrigatórios do antigo eram 3. Certidão de intimação, cópia das procurações dos advogados e cópia da decisão agravada. Só 3 documentos a lei exigia no antigo. Agora, o novo não. O novo inseriu no artigo 1017 uma série de documentos. Ele colocou, por exemplo, que não existia no antigo CPC e que está no novo. Ele exigiu a cópia da petição inicial, exigiu a cópia da contestação apresentada no processo originário, ele pediu a cópia da petição que gerou a decisão interlocutória da qual você está recorrendo. Então, voltando. Cópia da petição inicial, cópia da contestação, cópia da decisão que gerou da petição que gerou a decisão contra a qual você recorrerá. Então, lembrando, o antigo CPC só tinha 3 documentos: cópia da certidão de intimação, cópia da decisão e cópia das procurações dos advogados do agravante e do agravado. Só 3 documentos obrigatórios no antigo CPC. O novo inseriu cópia da petição inicial, cópia da contestação, cópia da petição que gerou a decisão da qual você visa recorrer. Então eu tenho aí 6 documentos obrigatórios. Então, eu coloquei isso aqui na tela, então para a gente poder verificar quais são esses documentos obrigatórios. E como eu te disse, eles estão aí no artigo 1017 do novo CPC. Então, ele vem e traz bem assim, no inciso 1 do artigo 1017, cópia da petição inicial. Lembro, esse documento é novo, ele não existia no antigo CPC. Cópia da contestação, documento novo, não existia no antigo CPC. Cópia da petição que gerou, ou que ensejou, a decisão agravada. Até aqui, inovação, 3 documentos novos. Cópia da petição inicial,
cópia da contestação, cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Como eu coloquei, e aqui eu coloquei até entre parênteses para vocês não esquecerem, eu vou grifar aqui novamente, são documentos novos inseridos pelo novo CPC que não existiam no antigo. Então até aqui é inovação. Então primeiro documento, eu tenho aí cópia da petição inicial, segundo documento, eu tenho cópia da contestação, terceiro documento, eu tenho a cópia da decisão que ensejou a cópia da petição que ensejou a decisão da qual eu irei agravar. Como eu disse, aqui na frente, até colocar o asterisco para vocês, documentos novos não existiam no antigo, estão no novo. E aí vem os antigos, né? Então não são novos, mas são documentos antigos. Estão na frente, que são a decisão agravada, como eu já havia dito, não há inovação, mantiveram o que já existia. Certidão da respectiva intimação, aqui sim aparece um ponto novo, ó, grifando, isso não existia. Ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Isso aqui é novo. Como, por exemplo, nada impede que você tenha carga dos autos. A gente já viu que o novo CPC aceita a carga dos autos como ato de intimação. Então, automaticamente, se você fez carga dos autos, supre o ato de intimação. Então, tá aí, se você tomou, nesse caso, ciência da decisão por qualquer outro motivo, você então terá um outro documento oficial, que não a respectiva intimação pela imprensa oficial, daquela decisão. Então, tomem cuidado, porque até aqui, respectiva intimação é velho, não tem nenhuma inovação. Agora, o outro documento oficial, aí sim, é novidade, não existia no antigo CPC, foi inserido pelo novo. E aqui no final, encerrando em relação aos documentos antigos, que também não houve nenhuma mudança, cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Esses são os documentos obrigatórios da nova petição, ou melhor, do nosso recurso de agravo por instrumento. Lembrando, novos inseridos. Documento 1, cópia da petição inicial. Documento 2, cópia da contestação. 3, da petição que ensejou a decisão da qual eu recorro. Esses 3 são documentos novos. Agora, em relação aos que estão para frente, não houve nenhuma inovação, é apenas repetição ao que já existia no antigo. Então, decisão agravada, está aqui, certidão da respectiva intimação, também normal. Aqui aparece a inovação, outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso, isso é novo. Procuração dos advogados do agravante e do agravado, como eu te disse, também não houve inovação, isso já é antigo. E aí ele vem no próximo inciso, no inciso 2, e ele coloca outros documentos que a parte entender necessários. Reitero então, os documentos obrigatórios hoje são 6, 3 antigos, 3 novos. 3 antigos, cópia da decisão agravada, cópia da certidão de intimação e cópia das procurações dos advogados do agravante e do agravado. Os 3 são novos, melhor, nesse caso, os 3 antigos. 3 novos, cópia da petição inicial, cópia da contestação e cópia da petição que gerou a decisão contra a qual eu recorro. Então, hoje eu tenho 6 documentos obrigatórios elencados no inciso 1 do artigo 1017. Inciso 2, como eu te disse, vem trazendo os demais documentos que a parte entenda necessários. Pois bem, para poder encerrar esse bloco, essa questão dos documentos, tem um último ponto que a lei, vale a pena chamar a atenção, também está no 1017, que a lei fala bem assim, que quando os autos forem eletrônicos, esses documentos obrigatórios são desnecessários. Por quê? Porque como os autos são eletrônicos, eu farei a cópia daquela documentação para anexar ao meu recurso de agravo de forma digital. Então, nesse caso, não há por que você xerocopiar. Os autos estão ali, tu vai clicar e essa documentação será trasladada automático para a sua petição de recurso de agravo. Então, tomem cuidado. Essa documentação, se os autos forem digitais, ela não é obrigatória. Eu posso, nesse caso, dizer que não irei juntar ou que não juntarei, porque naquele caso se tratam dos documentos que já estão nos autos e se tratam de autos eletrônicos. Primeira hipótese. Segunda hipótese, a lei fala bem assim, que é um ponto bem interessante, que qualquer daqueles documentos obrigatórios, se eu não tiver nos autos aquele documento, então, por exemplo, o réu não foi citado, não tem advogado. Se ele não tem advogado ainda, como é que eu vou juntar procuração dele? Não tem jeito. Nesse caso, a lei diz que eu posso fazer uma declaração. Então, eu, como advogado, faço uma declaração dizendo que deixo de juntar aqueles documentos elencados no dispositivo legal, uma vez que eles não existem nos autos ainda. Então, lembrando, esses são os documentos obrigatórios. Artigo 1017 traz os documentos obrigatórios em número de 6, traz no inciso 2 quais são os documentos facultativos, qualquer outro documento que eu entenda necessário. Observação, se os autos forem eletrônicos, digitais, virtuais, não há necessidade de juntada de documentos, é o que diz a lei, exceto os facultativos, né, do inciso 2, se eu quiser juntar, mas os obrigatórios não são obrigatórios, não há necessidade de juntá-los. Em relação
ao fato de você estar diante de documento que não exista nos autos, você poderá automaticamente fazer uma declaração dizendo que deixou de juntar aquele documento uma vez que ele não existe nos autos principais e que você, como advogado, responde civil, penal e administrativamente pela sua declaração. Então, em relação à petição de agravo, aos requisitos dela e aos documentos obrigatórios, artigo 1016, artigo 1017, também do 1019 lá dos pedidos, nós já falamos. Falta só apenas um outro tópico do agravo que a gente volta no próximo bloco. Então, aí a gente encerrou esse bloco falando dos documentos obrigatórios e da petição do nosso recurso de agravo.